A gente nasceu e aprendeu a falar, caminhar, a brincar e a sorrir. A gente aprendeu a somar, a multiplicar e também dividir. Olá, meu nome é Lucilene Oliveira e esse é meu terceiro vídeo do estágio de gestão escolar. O que é o PPP? A gente aprende uma nova lição. Pra gente entender como tudo nasceu, pra gente inventar uma nova canção, pra gente criar, viver e sonhar, a gente precisa de educação. O projeto político-pedagógico PPP é um instrumento que reflete a proposta educacional da instituição de ensino. É o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo, a educação. É o que transforma a gente. Também conhecido apenas como projeto pedagógico, é um documento que deve ser produzido por todas as escolas, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LPD. A falar, caminhar, a brincar e a sorrir. A gente aprendeu a somar, a multiplicar e também dividir. Todo mundo precisa saber o valor da educação. Porque a cada Embora dia que passa, seja amplamente conhecido no meio especializado, muitos diretores pedagógicos e gestores educacionais têm dúvidas sobre o que o documento deve conter, como ele foi criado e de que forma ele deve ser implementado nas escolas. Cantar, escrever, pra gente pensar e dizer sim e não, pra gente inventar o futuro, todos precisamos da educação. É o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão. Essa é a indagação que serve como base para a elaboração do projeto político-pedagógico. Elaborar esse tipo de projeto é criar uma guia para que a comunidade e a escola, alunos, pais e professores, funcionários e gestores consigam transformar sua própria realidade. Caminhar, a brincar e a sorrir. A gente aprendeu a somar, a multiplicar e também dividir. Todo mundo precisa saber o valor da educação. Porque a cada Na dia prática, que o passa, documento a gente estipula aprende quais uma são nova os objetivos da instituição e o que a escola, em todas as suas dimensões, vai fazer para alcançá-los. Nele serão considerados todos os âmbitos que compõem o ambiente educacional, como Cantar, escrever, pra gente pensar e dizer sim e não, pra gente inventar o futuro, todos precisamos da educação. É o que transforma a proposta curricular. Deve ficar claro o que será ensinado e qual será a metodologia adotada. A proposta pedagógica deve trazer ainda as diretrizes adotadas pela instituição para avaliação do aprendizagem, bem como o próprio método de ensino. A gente nasceu e aprendeu a falar, caminhar, a brincar e a sorrir. A gente aprendeu a somar, a multiplicar e também dividir. Todo mundo precisa saber. Diretrizes sobre a formação dos professores. O documento deve ser claro sobre a forma como a equipe docente vai se organizar para cumprir a proposta curricular. Além disso, deve haver um plano para desenvolvimento e capacitação contínuos da equipe. pra gente aprender a cantar, escrever, pra gente pensar e dizer sim e não, pra gente inventar o futuro, todos precisamos. Diretrizes para a gestão administrativa. Para que a proposta curricular e as diretrizes sobre o corpo docente sejam cumpridas,
é necessário que exista um suporte administrativo bem organizado. O documento apontará o caminho para que a gestão da escola viabilize os outros pontos. A gente nasceu e aprendeu a falar, caminhar, a brincar e a sorrir. A gente aprendeu a somar, a multiplicar e também... Em suma, o documento funciona como um mapa para que a instituição alcance seu potencial máximo, adequando-se ao contexto no qual está inserida e contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento de seus alunos. Qual contexto histórico possibilitou o surgimento do projeto político-pedagógico? É o que começa tudo, é o que muda o mundo. A educação é o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa tudo. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LBD, determinou que todas as instituições de ensino precisam ter um PPP. Mas em que contexto surgiu essa proposta? Todo mundo precisa saber o valor da educação, porque a cada dia que passa a gente aprende uma nova lição. A década de 1980, foi marcada por um movimento de democratização no Brasil e no exterior. Nessa época, o mundo começou a questionar o modelo de Estado intervencionista, no qual as decisões tomadas nas instituições eram centralizadas e verticalizadas, inclusive na escola. Nesse contexto, em 1988, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública começou a batalhar para que fosse instituída uma gestão democrática do ensino público, que garantisse autonomia a cada instituição de ensino. Existia uma necessidade latente para que as escolas se adaptassem às novas realidades. Precisa saber o valor da educação, porque a cada dia que passa a gente aprende uma nova lição. Como consequência, o projeto pedagógico foi instituído na Constituição de 1988. A partir de então, a realidade local de cada comunidade começou a fazer parte das considerações gerais a serem analisadas na definição das diretrizes de uma escola. é o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo. A educação é o que transforma. Quais conceitos dão forma ao projeto político-pedagógico? É o que começa tudo, é o que muda o mundo. A gente nasceu e aprendeu a falar, caminhar, a brincar e a Os conceitos que aparecem no próprio nome do documento também podem ser úteis para esclarecer a necessidade e o objetivo do projeto político-pedagógico. Porque a cada dia que passa, a gente aprende uma nova lição. Projeto é uma reunião de propostas que tem como objetivo a realização de uma ação. Assim, essa palavra traz a ideia de futuro,
que tem como ponto de partida o presente. Todos precisamos da educação. É o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que Político. Esse termo se refere à função social das instituições de ensino. Seu significado está relacionado à possibilidade de fazer da escola um espaço emancipatório, que atua na formação de cidadãos e ativos na construção da sociedade. Aprendeu a somar, a multiplicar e também dividir. Todo mundo precisa saber o valor da educação. Pedagogia. A palavra define o conjunto de métodos utilizados na educação para que cada sujeito se desenvolva de forma global. No documento, o termo faz menção a todos os projetos e atividades educacionais que são utilizados nos processos de ensino e aprendizagem. É o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo, a educação. Agora, pense em todos esses conceitos como dimensões. Se o objetivo do PPP é estipular quais são os objetivos da instituição e o que a escola fará para alcançá-los. Essas dimensões são complementares. A gente aprendeu a somar, a multiplicar e também dividir. Todo mundo precisa saber o valor da educação. Porque a cada dia que passa, a gente aprende. Como deve ser construído o projeto político pedagógico? Pra gente entender como tudo nasceu, pra gente inventar uma nova lição, pra gente criar, viver e sonhar, a gente precisa de educação. O PPP é um documento norteador que deve ser elaborado por todas as escolas, com o objetivo de orientar as práticas educacionais durante todo o ano letivo. Apesar do seu caráter formal, o projeto político-pedagógico deve ser acessível para todos os integrantes da comunidade escolar e, para isso, a construção do PPP deve ser colaborativa. Ainda assim, é fundamental que exista uma figura mobilizadora que se responsabilize por conduzir esse processo, papel designado ao diretor escolar. Todo mundo precisa saber o valor da educação. Porque a cada dia que passa, a gente aprende uma nova lição. A elaboração do projeto político-pedagógico pode ocorrer de diversas formas. Há instituições que o constroem por meio de conselho escolar, já que ele envolve representantes dos diversos segmentos da comunidade. Outras instituições optam pela participação individual ou pela formação de plenárias. Não existe um formato correto, uma vez que cada espaço educacional possui uma realidade diferente. É o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo. A gente nasceu e aprendeu. Por outro lado, para a finalização do documento, muitas instituições de ensino convocam uma equipe de especialistas pedagógicos, embora não seja regra. Essa é uma ação
muito praticada, pois esses profissionais geralmente conseguem atingir um alto padrão de qualidade e de viabilidade à redação final das propostas. A gente precisa de educação pra gente aprender a cantar e escrever, pra gente pensar e dizer sim e não, pra gente inventar o futuro. Todos precisamos da educação. Porque o PPP é uma ferramenta flexível. É o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo. A educação É o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão. Considerando-se o que é o projeto político-pedagógico e quais são os conceitos envolvidos, percebe-se que esses documentos devem observar tanto a realidade da escola quanto da comunidade escolar. A multiplicar e também dividir. Todo mundo precisa saber o valor da educação, porque a cada dia que passa Isso significa que ele deve atender cada pessoa e o grupo como um todo ao mesmo tempo. É por isso que essa ferramenta deve ser completa, funcionando com um guia para o grupo e flexível para que se adapte às necessidades de cada estudante. Assim, é fundamental que a elaboração do PPP contemple é o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo. plano de ação, diretrizes pedagógicas, quem são os envolvidos, dados regionais sobre aprendizagem, contexto das famílias dos estudantes. E também dividir. Todo mundo precisa saber o valor da educação, porque a cada dia que passa a gente aprende uma nova lição. Vale ressaltar que a finalização do documento não significa o fim, desde que o projeto político-pedagógico deve ser revisto periodicamente, pelo menos uma vez por ano. Essa revisão o possibilita que os membros das equipes pedagógicas e gestoras usem os objetivos e os prazos de acordo com os resultados alcançados pelos alunos. É o que começa tudo, é o que muda o mundo. A gente nasceu e aprendeu a falar, caminhar, a brincar e a Conclusão. sorrir. O projeto político-pedagógico é um documento que possui uma grande importância no contexto educacional, norteador das práticas e metodologias escolares. O PPP deve ser elaborado de maneira colaborativa, com a participação de todos os membros da comunidade escolar. A escola é, sem dúvida, construída por sua comunidade e, assim, como o gestor ou a equipe diretiva da unidade tem seu papel na organização do projeto escolar, é preciso que toda a comunidade esteja envolvida na implementação e construção do projeto. É o que começa tudo, é o que muda o mundo. A
Assim, professores e estudantes são fundamentais na articulação do projeto da escola e devem participar ativamente da sua construção. Porque a cada dia que passa, a gente aprende uma nova lição. Pra gente entender como tudo nasceu, pra gente inventar uma nova canção. Na educação integral, todos são corresponsáveis e trabalham juntos na construção de uma educação de qualidade. Nessa perspectiva, mais de 50 especialistas, organizações e indivíduos em educação integral indicam as seguintes recomendações às escolas. É o que começa tudo, é o que muda o mundo. A educação É o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão. Papel de professores. Em uma escola de educação integral, a equipe de professores identifica as expectativas e necessidades de desenvolvimento integral dos seus estudantes e propõe ou articula oportunidades educativas capazes de atendê-las. Porque a cada dia que passa, a gente aprende uma nova lição. Cabe ao professor coerência, atuar em sintonia com o projeto político-pedagógico da escola, compreendendo seu papel e cumprindo suas metas. pra gente pensar e dizer sim e não, pra gente inventar o futuro, todos precisamos. Integralidade. Compreender o estudante de forma integral, buscando identificar suas necessidades de desenvolvimento no nível intelectual, físico, emocional, social e cultural. É o que começa tudo, é o que muda o mundo. A gente nasceu e aprendeu a falar. Reconhecimento. Conhecer a realidade do aluno, da sua família e da comunidade em que a escola e estes estudantes estão inseridos. Da educação. Porque a cada dia que passa, a gente aprende uma nova lição. Pra gente entender como tudo nasceu, pra gente inventar uma Empatia. Acolher as diferenças, reconhecendo que cada estudante é único, aprende de uma forma diferente e vive um contexto próprio. é o que transforma a gente. Sonhos. Conhecer os interesses, anseios É o que começa tudo, ou o projeto de vida dos seus alunos e apoiá-los a alcançar seus objetivos. É o que nos faz ter razão. É o que começa tudo, é o que muda o mundo. Tempo integral. Considerar o estudante durante todo o tempo em que está na escola e não apenas na sua sala de aula. A gente aprendeu a somar, a multiplicar e também dividir. Todo mundo precisa saber o valor da educação. Porque a cada Cumplicidade. dia que passa, a Conhecer gente as famílias de aprende seus uma nova alunos, lição. dialogar com elas e criar vínculo para fortalecer o seu desenvolvimento integral. pra gente criar, viver e sonhar. A gente precisa de educação, pra gente aprender a cantar e escrever, pra gente pensar e dizer sim e não. Trilhas. Construir roteiros educativos que interagem, integrem disciplinas tradicionais como atividades complementares, saberes acadêmicos e populares. É o que transforma
razão. É o que começa tudo, é o que muda o mundo. Colaboração. Trabalhar de forma colaborativa com outros professores da escola, criando comunidades de aprendizagem para compartilhar desafios e propor estratégias articuladas que respondam às demandas do desenvolvimento integral. Porque a cada dia que passa, a gente aprende uma nova lição. Pra gente entender como tudo nasceu, pra gente inventar uma Relacionamento. Estabelecer uma relação mais igualitária e dialógica com seus alunos, reconhecendo seus saberes e legitimando a sua capacidade de contribuição com seu próprio processo de desenvolvimento. É o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo, a educação. é o que transforma. Mediação. Ser o mediador, facilitador e articulador do conhecimento, provocando o aluno a aprender a partir de seus próprios A gente questionamentos. nasceu e aprendeu a falar, caminhar, a brincar e a sorrir. A gente aprendeu a somar, a multiplicar e também dividir. Todo mundo precisa saber o valor da Pesquisa. educação. Convidar o estudante a perceber a realidade como objeto de estudo. Protagonismo. Promover o protagonismo do aluno como autor e proponente do seu próprio processo pedagógico. A gente precisa de educação, pra gente aprender a cantar e escrever, pra gente pensar e dizer sim e não, pra gente inventar o futuro. Participação. Colaborar com a equipe gestora no sentido de apontar necessidades de infraestrutura, propor projetos e ações inovadoras, a se envolver com atividades do programa que extrapolem a sua sala de aula. É o que começa tudo, é o que muda o mundo. A gente nasceu e aprendeu a falar, a Acompanhamento. brincar e a sorrir. Avaliar continuamente os processos de ensino-aprendizagem Brincar e também em conjunto com seus estudantes, estimulando que reconheçam o que precisam fazer para alcançar seus objetivos individuais e coletivos. Pra gente entender como tudo nasceu, pra gente inventar uma nova canção, pra gente criar, viver e sonhar, a gente precisa de educação. Aprendizagem. Admitir que pode errar e aprender enquanto ensina, inclusive com seus alunos. Precisamos da educação, é o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo, a O professor é um articulador fundamental na escola. Ele deve apoiar a relação entre famílias, alunos e gestores. A gente nasceu e aprendeu a falar, caminhar, a brincar e a sorrir. A gente aprendeu a somar. O professor deve acolher as diferenças e as considerar no processo de ensino-aprendizagem, reconhecendo que cada estudante aprende de uma forma diferente, tem um contexto próprio e precisa ser reconhecido como indivíduo. pra gente criar, viver e sonhar, a gente precisa de educação, pra gente aprender a cantar e escrever, pra gente pensar e dizer sim e não, pra gente inventar o futuro. Ele deve aprender a conhecer a realidade do aluno
da sua família e da comunidade em que a escola e estes estudantes estão inseridos. É o que muda o mundo. A educação é o que transforma a gente. É o que nos faz ter razão. É o que começa tudo. É o que muda. O professor deve trazer a comunidade para a sala de aula, buscando aproximar os conhecimentos comunitários dos conhecimentos acadêmicos. A multiplicar e também dividir. Todo mundo precisa saber o valor da educação, porque a cada dia que passa a gente aprende uma nova lição. Pra gente entender como tudo. Ele deve ser um mediador, facilitador e articulador do conhecimento, e não apenas aquele que detém a informação. Ele deve atuar como um pesquisador, que provoca o aluno a ser também curioso e descobrir a partir de seus próprios questionamentos. É o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo. A educação. Ele deve atuar como um pesquisador que provoca o aluno a ser também curioso e descobrir a partir de seus próprios questionamentos. A gente nasceu e aprendeu a falar, caminhar, a brincar e a sorrir. A gente aprendeu a somar, a multiplicar e também dividir. Deve convidar o estudante a ver a realidade como seu objeto de estudo. Ele é o mediador que deve negociar os conhecimentos que todos têm a apoiar os estudantes, a juntos sintetizarem o conhecimento compartilhado. O professor deve olhar para o aluno de forma integral, buscando identificar suas diferenças, dimensões formativas e como sua atuação nessa função educadora responde ou dialoga com elas. É o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo. O professor deve compreender quem são as famílias de seus estudantes e estabelecer diálogo com as mesmas, estreitando relações e criando vínculos que fortaleçam o processo educativo dos estudantes. Porque a cada dia que passa a gente aprende uma nova lição. Ele também deve levar em consideração todo o tempo em que o aluno está na escola, e não só na sua sala de aula. Ele deve atuar de acordo com o projeto político-pedagógico, PPP, da escola e pensar no currículo de forma diferenciada, integrando o conhecimento acadêmico aos saberes da comunidade e dos próprios estudantes. É o que começa tudo, é o que muda o mundo. A educação é o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão. Professor também deve ter o papel de aluno, deve aprender ao passo que ensina. Professor e alunos devem compartilhar os princípios éticos e a proposta do PPP da escola, que vão nortear essa perspectiva de ensino-aprendizagem como um processo dialógico. Porque a cada dia que passa a gente aprende uma nova lição. Para entender a formação integral dos alunos, ele deve desenvolver estratégias de trabalho
colaborativo com os outros professores da escola, criando espécies de comunidade de aprendizagem colaborativa entre professores. Juntos, eles devem compartilhar seus anseios e propor estratégias de trabalho que respondam às demandas que identificaram. É o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa. O professor deve elaborar estratégias de trabalho para dar protagonismo para a aula, para que o estudante possa participar ativamente como autor e proponente do seu próprio percurso pedagógico. Todo mundo precisa saber o valor da educação, porque a cada dia que passa, Ele tem que pensar o projeto do seu aluno e apoiá-los a alcançar esses sonhos. Junto aos estudantes, ele deve ser um avaliador contínuo de todo esse processo, estimulando que o estudante reconheça individualmente e com seus pares o que precisa fazer para alcançar seus objetivos individuais e objetivos coletivos, da turma da escola e da própria sociedade. é o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo. Ao se construir o projeto político-pedagógico, é fundamental que se tenha em mente a realidade que circunda a escola, realidade que se expressa no contexto macro da sociedade. Bettini. Porque a cada dia que passa, a gente aprende uma nova lição. Pra gente entender como tudo nasceu, pra gente inventar uma nova canção. Nosso próximo encontro será no próximo vídeo. Até lá! Precisa de educação, pra gente aprender a cantar, escrever, pra gente pensar e dizer sim e não, pra gente inventar o futuro. Todos precisamos da educação. É o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa tudo, é o que muda o mundo. A educação é o que transforma a gente, é o que nos faz ter razão, é o que começa